Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Extra Ruim e está começando oficialmente o vlog de leitura da Maratona Literária de Inverno 2023. Mas antes de a gente começar a falar um pouco dos livros que eu estou lendo durante essa maratona do vlog, já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo aqui no Extra Ruim. E aproveitem também para me seguir nas redes sociais. Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o Extra Ruim, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. O primeiro aviso desse vlog é: eu não vou ficar atualizando ele diariamente não, gente, porque a maratona tem 2 semanas e se eu for atualizar todos os dias, esse vídeo vai virar um filme. Então eu vou começar falando do livro que eu estou lendo e quando eu finalizar o livro, o que eu achei, que eu acho que vai ser mais sucinto. Separei esse vlog de acordo com as leituras e os desafios que eu vou cumprindo. Então vamos falar da minha primeira leitura, que é A Noite Cai, do Camila Cerdeira, que está cumprindo o desafio que envolve mitologias, lendas, folclore, contos de fada ou recontos de contos de fada. E eu basicamente escolhi esse livro aqui do Cami para poder entrar nessa categoria, porque aqui envolve bruxas, lobisomens, então tem essa questão do folclore, principalmente lobisomem, que faz parte do nosso folclore brasileiro. Também são seres da mitologia, são seres que fazem parte de lenda. E uma coisa que eu já achei interessante é que aqui tanto a questão do lobisomem quanto a questão das bruxas não são muito parecidas com aquela visão americanizada que a gente tem, ou daquela visão mais eurocêntrica, e sim esses elementos da bruxa e do lobisomem estão muito relacionados, ligados às religiões de matriz africanas, aos orixás. Então tem muitos elementos interessantes que o Cami introduziu aqui nessa história. Eu ainda estou bem no início do livro de A Noite Cai, eu estou em 26% da leitura, mas basicamente a gente vai ser apresentadas a irmã Ana e Cecília, que são 2 irmãs gêmeas e bruxas. E aqui vai se passar um dia comum, que a Ana vai para a faculdade dela de arquitetura, e ela vai ficar até tarde na faculdade fazendo um trabalho junto com sua crush, a Samantha, que inclusive a Ana tem um crush enorme pela Samantha, mas sempre se atrapalha ao conversar com ela, vive morrendo de vergonha, sempre fala uma coisinha que ela se atrapalha. E as duas acabam ficando até tarde para poder fazer esse trabalho na faculdade, porém com elemento surpresa, que vai ter uma questão de um lobisomem na faculdade. Então a Ana vai chamar a ajuda de sua irmã gêmea Cecília, de seu cunhado Bernardo, para poder ajudar, porque todos eles são bruxos, tem essa questão ligada aos orixás. Essa mitologia das bruxas aqui que o Cami criou é bem interessante, essa ligação das bruxas, dos poderes com os orixás, como tudo isso funciona. Eu tô achando um universo muito riquíssimo e me divertindo muito até o momento. Pra poder começar a atualização, eu finalmente terminei A Noite Cai, do Cami, e foi uma leitura realmente muito rápida, fluida, gostosa. Eu gostei bastante dos elementos que o Cami colocou na história, dessa questão do lobisomem, da lenda, que aqui a gente explica um pouco mais sobre o lobisomem, que o lobisomem, para poder se transformar em pessoa de novo e não ficar presa nessa fera, nesse lobo gigante, precisa passar em 7 igrejas para poder ocorrer uma transformação. E no finalzinho aqui dessa história também teve um conto que a gente vai conhecer um pouco mais dessa questão da Samantha e da Ana, das duas finalmente estarem juntas, depois de tudo isso que aconteceu durante A Noite Cai. A gente vai ver os dilemas da Samantha e da Ana. Só sei que é um filminho de romance muito fofinho entre as duas e foi uma leitura muito boa. E como eu concluí A Noite Cai e concluí o primeiro desafio, eu decidi ler Você Não é Cinderela, da Isabela Fernandes, da Belz, e basicamente esse livro daqui é para poder cumprir o desafio, ler um livro que alguma pessoa te indicou. Eu coloquei no Twitter: gente, me fale um livro para eu poder ler durante a maratona, e uma das várias indicações foi Você Não é Cinderela, da Isabela, então resolvi ler porque é um livro que eu também estava doida para ler há um tempão. Basicamente aqui vai ser um reconto dessa história de Cinderela que a gente começa. Eu ainda tô bem no início da leitura, em 20% no capítulo 4, mas a minha primeira impressão é que eu tô achando sensacional essa escrita da Isabela, que é como se eu estivesse realmente lendo um conto de fadas. Tem elementos da fantasia e essa leitura realmente está sendo sensacional. E uma coisa que eu adorei foi um detalhe que eu peguei bem na capa da orelhinha aqui dessa Cinderela, que eu achei sensacional, que deu um toque a mais para a história desses seres fantásticos, mágicos, dessas várias lendas da Cinderela. Tá sendo uma história que tá me cativando até o momento e realmente a sensação é como se você estivesse lendo um verdadeiro conto de fada. E deu que ontem eu acabei o livro, a história Você Não é Cinderela, da Isabela Fernandes, e gente, pensa numa história sensacional. A todo momento que eu tava lendo, eu realmente senti como se eu estivesse lendo um verdadeiro conto de fadas. Eu adorei saber um pouco mais sobre a vida, os segredos da nossa protagonista, a Eira, dela descobrindo a verdade, os elementos mágicos, fantasiosos da história, e como tudo isso se conecta com o conto da Cinderela que a gente conhece, como a Isabela reescreve essa história, desse conto que todo mundo conhece e adora.
Pelo menos Cinderela fez parte da minha infância. Só sei que foi genial a ideia que ela teve, como ela acabou executando. Apenas leiam Você na Cinderela porque é muito bom e vale super a pena. Eu também acabei lendo O Universo Sabe o que Faz, do Pedro Ruas, que esse livro daqui faz parte do Pedro Ruas, do universo do Pedro Ruas, do Boverso, porque aqui essa história tem conexão com Enquanto Eu Não Te Encontro, o livro do Pedro Ruas, e só sei que esse conto daqui, essa história, eu coloquei para poder preencher o desafio, que era ler um livro com um protagonista adulto, e no caso essa foi minha escolha. Basicamente que nesse conto a gente vai acompanhar a vida do Eric, que é um amigo do Lucas, o protagonista de Enquanto Não Te Encontro. E aqui o Eric, ele tá fazendo intercâmbio dele em Barcelona, vivendo a vidinha dele. E esse conto vai se passar numa noite na balada em que o Eric vai com seus amigos, mas essa noite na balada vai acabar sendo transformadora. Para poder começar, o Eric vai ser obrigado a relembrar algumas questões do seu antigo relacionamento, dos traumas que deixou, dessa questão de se perdoar. E o Eric também vai acabar conhecendo durante essa noite duas pessoas que vão ser fundamentais na vida dele e que vão acabar abrindo ele. Vai ser um sinal do universo, tipo assim, meu filho, segue em frente, tem coisa melhor pra você. Foi uma história muito linda, emocionante. Eu fiquei lendo, eu terminei em algumas horas e eu achei muito tocante essa questão do universo, que o universo sabe o que faz, que tudo tem hora certa. Uma história de aquecer o coração, que tem umas cenas mais picantes, mais hotzinhas. E hoje eu acabei de começar o livro O Urso e o Rouxinol para poder cumprir o desafio de ler um livro que se passa numa cultura que você não conhece muito bem. E esse livro é baseado na cultura russa e também na mitologia escandinava, que são livros que eu não tenho assim tanto contato, não leio muita literatura russa e nem tenho muito contato com a mitologia escandinava. Eu peguei esse book na época da pandemia, em 2020, porque o pessoal estava disponibilizando alguns e-books grátis. Então eu tô lendo esse livro sem saber completamente nada da história, nem de sinopse. E só agora que eu descobri que é o primeiro livro de uma trilogia. Mas até o momento a gente tá acompanhando uma família que a mãe dos garotos, que são 5 filhos, acaba falecendo. E pelo que eu tô vendo, vai ser muito focado na filha mais nova do casal, a Vasilissa, ou a Vase, como o pessoal chama. Ela, que é a mãe dela, Marina, antes mesmo da filha nascer, falou: eu tô grávida, eu tô sentindo que essa minha filha vai ser especial, que ela vai ter dons, poderes. Então ainda tô bem no início do livro, em 20%, ainda não tá acontecendo muita coisa, foi mais a perda da mãe, do pai tentando achar uma nova esposa para poder ajudar a educar e criar os filhos, mas eu acho que ainda vai acabar tendo mais elementos de fantasia, a gente vai descobrir um pouco mais dessa questão da Vasilissa ser especial. É um livro que tá me deixando intrigada e curiosa. Gente, voltei aqui para poder falar da leitura de O Urso e o Rouxinol, que eu tô lendo para os desafios da maratona, que é um livro que se passa numa cultura que você não tem tanto costume, que você não conhece muito, que aqui no caso é a cultura russa, são mitos da Escandinávia, mas a questão é a seguinte: abandonei o livro, eu cheguei em 60%, no capítulo 19, tava uma leitura que não tava fluindo, tava arrastada, e eu senti que se eu continuasse lendo esse livro, eu iria acabar entrando numa ressaca literária. Infelizmente não vou estar cumprindo todos os desafios da maratona, não vou estar lendo todos os livros que eu coloquei para poder ler, mas a maratona foi feita com e para isso, pra gente poder ler cada vez mais. E eu senti que se eu continuasse insistindo aqui nessa leitura desse livro, eu não ia ler mais nada até o final do mês. Então tô desistindo para poder focar em outras leituras que possivelmente vão ser melhores e mais agradáveis. Dando continuidade às leituras, temos aqui Táticas do Amor, da Sarah Adams, que eu li esse livro daqui para poder cumprir o desafio de ler um livro que tivesse sido lançado nos últimos 6 meses. E esse livro foi lançado aqui em janeiro, no final de janeiro, então agora em julho está completando 6 meses desse lançamento. E basicamente esse daqui é um livrinho de romance, que é de Friends to Lovers, que a gente vai ver aqui 2 amigos que se conheceram na escola, ensino médio, desde então são apaixonados um pelo outro, só que os dois não sabem como falar isso para si, que eles têm medo de estragar a amizade, até que aqui eles vão ter que viver uma situação que a partir daí os dois vão ter uma espécie de fake dating, e aí eles vão se deparar com seus sentimentos reais. E uma coisa que eu surpreendi com essa leitura é que aqui os adultos conversam e resolvem seus problemas. Gente, eu achei isso revolucionário, porque muitas vezes quando você vai ler uns livros de romance, acaba rolando umas tretinhas, umas picuinhas, por quê? Falta de diálogo. E aqui não, aqui o pessoal conversa. Achei isso o máximo, revolucionário, perfeito. É um livro de romance rapidinho de ler, envolvente, amei demais. Temos aqui também o livro da noite, da Holly Black, que eu li esse livro para poder cumprir o desafio de ler um livro que tinha menos 500 avaliações. E na época que eu montei minha TBR, esse livro daqui tinha menos 500 avaliações no Scooby, e acho que continuou desse jeito. Mas basicamente esse livro daqui é um livro de fantasia adulta que a Holly Black escreveu, que se passa em um universo totalmente diferente do povo do ar que a gente está acostumado, não envolve féricos.
Eu tava com grandes expectativas pra esse livro daqui, porque eu adoro a Holly Black, mas no fim acabou sendo um livro mediano e eu acabei me decepcionando bastante. Eu tava esperando uma coisa, recebi outra, achei um pouco difícil de entender esse mundo de magia, não me apeguei tanto aos personagens, só sei que foi bem decepcionante. E pra poder finalizar, eu li o livro Valente, da Holly Black, também pra poder cumprir o desafio, que era ler um livro que tivesse um título que era só uma palavra. E esse livro daqui é o segundo volume da trilogia Contos de Fadas Modernos, que eu já li o primeiro, que é Tite ou Tite, que as pessoas, enfim. E eu gostei muito mais da experiência de ler Valente, achei muito mais interessante, fiquei presa aqui nessa história, apesar de que tem uns momentos delicados, porque aqui nós temos alguns jovens que vivem em situação de rua. E aqui, gente, a protagonista, coitada dela, quem tem uma mãe como a dela não precisa de inimigos. Só sei que foi um livro bem rapidinho de ler e até o momento tá sendo meu livro favorito da trilogia e agora só falta ler o terceiro livro dessa série. E essas foram as minhas últimas leituras da maratona, porque basicamente essas 2 semanas foram muito corridas pra mim. Eu tive casamento, depois fiquei com ressaca, tava me sentindo xoxa, capenga, anêmica, só tava existindo, eu era o pó. Ai, gente, eu tava numa situação delicada, situação de barril. Aí depois veio ressaca literária, eu falei, ai, gente, não vamos forçar a ler. Ao todo eu já li uns 6 ou 7 livros para a maratona. Acabei coletando 5 amuletos que tinham lá dos desafios. Por mais que eu não tinha conseguido ler os 9 livros que eu me propus a ler na minha TBR, eu li muito esse mês e é sobre isso. Eu li respeitando meu ritmo e agora eu tô numa ressaca literária, só quero viver, existir, não quero saber de ler. E tá tudo bem, é sobre isso também, então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Rúvnia. E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas, que assim mais gente acaba conhecendo o canal, pode dar apoio pro meu trabalho, me incentivar a ter essa troca aqui, essa amizade sincera entre a gente. E me aproveita e me conta aqui nos comentários o que vocês acharam das leituras que eu fiz durante a maratona. Vocês leram tudo, vocês conseguiram coletar os amuletos? Me conta aqui que eu quero saber sobre vocês e muito obrigada e até a próxima!